Bom, pessoal, boa noite. Coloquei para gravar aqui já, tá? Para adiantar. Alessandro, Júlia, Samuel, boa noite, Daniel. Boa noite. Tudo bem com vocês, né? Vamos Tranquilo. começar já de uma vez? As duas últimas aulas eu gosto de começar ela o quanto antes para terminar o quanto antes, né? Já que já está no final do dia, né? A maioria aí cansado, e como a aula fica gravada, de uma certa forma, vamos já começar aqui já de uma vez. Com relação à última aula, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês estão visualizando a minha tela aí? Sim. Beleza. Vou abrir aqui um outro. Posso já abrir um outro Visual Studio aqui. Na verdade, não é nem Visual Studio. Abrir o arquivo da aula para eu seguir. Afinal, na hora que vocês for estudar, vocês ficam meio perdidos aí, né? Aulas HTML, parte 2. Eu vou concluir a parte de HTML para depois a gente começar a parte do CSS, tá, gente? E aí a gente, né, tem esse material aqui, ó. Eu abri esse trem no LibreOffice. Esse trem que é ruim demais. Eu fechei esse trem aqui e abri como é que chama? O Google Drive. Trazer para cá. Então, só para vocês entenderem, tem esse material aqui, que aí envolve a parte de tabelas e formulários, tá? Na última aula, né, eu mostrei para vocês a parte de criação de tabelas e a parte de mesclagem de células, essas coisas. Então, até mostrar aqui para vocês, ó, que tem tudo isso aqui no material e que a gente prepara para vocês, inclusive a parte de co-span, ao-span, né, que é a parte de mesclagem de células, de alinhamento de célula, né, aí eu vou mostrar isso aqui depois que a gente vê CSS, e aí entra a parte de formulários, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje. Eu não vou ficar aqui, como que eu posso dizer, preso ao material, né, mas eu gosto de me orientar por ele, até para na hora que vocês forem estudar aí não ficar tão perdidos, né? A gente sabe que na hora que vocês forem estudar aí, muitos seguem o material, tá? Então eu gosto de, né, mostrar isso aqui para vocês. Eu abri aqui, isso. Mas vamos lá, né? Então eu vou criar aqui um novo arquivo dentro da nossa pasta aqui, ó. Vou chamar de forms.html, beleza? Então isso é importante aqui para a gente trabalhar. Aí o que que acontece, né? Só para vocês entenderem o contexto aqui, vamos lá no nosso index. Eu estou mantendo essa paginazinha aqui como resumo, né? É para disponibilizar para vocês, ó. Então, nós temos aqui o elemento forms, form, na verdade, não é com S, define, né, um formulário. Vou colocar assim, define um formulário, beleza? Depois a gente volta aqui e complementa. Então, a gente vai criar aqui, né, um HTML, vou chamar aqui HTML5, PTBR, né, para não ficar pedindo para traduzir toda hora.
E aqui eu vou colocar assim, ó, exemplo de formulário, beleza? Exemplo de formulário, bom? Beleza. O que acontece, né? O formulário em si, ele vai permitir com que o usuário interaja com uma página, né? Até agora, as nossas aplicações não permitiu esse tipo de coisa. Ó, vou até pegar um exemplo aqui de uma aula que eu dei para o técnico, né? Só para mostrar para vocês, ó. Vocês estão visualizando aí? Aqui a gente tem um exemplo de formulário. Esse aqui ele já está formatado com o Bootstrap, né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês depois, né? Mas só para vocês entenderem, ó. Então, aqui a gente tem, né, um exemplo de um formulário de entrada de dados. Inclusive, né, se a gente diminuir a tela aqui, ó, ele já está responsivo, né? Ele vai se adequando aqui de acordo com o tipo de dispositivo que abre e etc. Tá? Só para vocês entenderem aqui em qual linha que a gente vai trabalhar. Então, o que que é importante vocês entenderem? Primeiro, né, a finalidade do formulário. Isso é bem tranquilo, porque vocês já usam formulários aí o tempo todo para trabalhar com informações, né, de vocês aí. Um cadastro que você faz na internet, a compra de um produto, né, uma tela de login, tudo isso é feito por meio de formulários. Então, eu vou criar aqui um H2, vou chamar aqui de cadastro de usuários. Vamos supor aqui, né, que a gente vamos simular aqui criar uma tela de cadastro de usuário. Eu vou até seguir esse modelo do formulário que eu mostrei para vocês aqui, para facilitar. E nele tem praticamente todos os campos que a gente quer trabalhar, tá? Então, vou seguir ele para facilitar aqui. Ele tem todos os campos aí, praticamente, a maioria dos campos que envolve um formulário. Então, o que que vocês têm que entender? Ó? Tem que entender isso aqui. Deixa eu até trazer para cá esse material aqui, ó. E aqui a gente fala um pouco disso, tá? Então, ó, é um dos recursos importantes aí que vai permitir interação do usuário, né? E vai permitir com que o usuário execute algumas ações e etc. Eu quero chegar onde, né? Dentro do formulário você pode colocar qualquer outro elemento aí praticamente de conteúdo. O que eu quero chegar é aqui, ó. O formulário, ele tem dois atributos importantes, tá, gente? Ele tem dois atributos importantes, ó. Quando eu crio o formulário, quando eu venho aqui e faço assim, ó, form, inclusive tem aqui embaixo, ó, get ou post. Então, quando eu crio a tag de formulário, ele já me apresenta dois atributos. Me apresenta o atributo action e me apresenta o atributo method, né? Que é o método de envio. Então, o que que vocês têm que pensar? Quando a gente cria um formulário, esse formulário ele vai ter uma ação e não é sempre, mas na maioria dos casos, um formulário vai enviar um dado para o servidor. Então, o que que vocês têm que pensar aqui? Ó? O que que vocês têm que pensar? Né? Deixa eu ver aqui se tem. Aqui tem esse tipo de coisa, mas na aula anterior a gente já falou desse modelo cliente-servidor, né? Então, aqui a gente tem os métodos de envio, método de envio get e post, e tem o action. O action é qual que vai ser a ação do formulário. Ou seja, na hora que eu submeter o formulário, qual script que eu vou executar? Né? O que que eu vou fazer? Então, isso é um atributo muito importante aí. E o método também é fundamental, né? Que o método de envio get ou post, que é, por exemplo, como que eu vou mandar os dados para o servidor. Aí esses métodos, eles têm algumas particularidades aqui que eu vou apresentar aqui para mostrar para vocês.
né? Os dois métodos de envio, GET ou POST. Ó. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Ilustrativo, onde a gente tem um client, e aí você tem o método GET, e tem o servidor, ou seja, como que eu vou enviar uma informação para o servidor? Aí o método GET, ele envia os dados via URL, tá, gente? E o método POST envia os dados no corpo da página, beleza? Via, né, formulário ou via outros mecanismos aí. Mas vamos padronizar aqui. O POST envia, né, no corpo da página, ou seja, esses dados não ficam visíveis para o usuário, e o GET envia o dado via URL, ou seja, esses dados eles ficam visíveis para o usuário. A gente abre esse trem aqui no... Ele dá uma bagunçada, né? Na hora que a gente olha aqui, tá tudo ok. Na hora que você vai apresentar, o trem bagunça tudo. Deixa eu só ajeitar aqui, tá, gente? Bom, aí, ó, o que que acontece? O método GET, ele anexa os dados, né, na própria URL, tá? E eu vou mostrar exemplo aqui para vocês. Até deixa eu ver se eu tenho alguma aplicação aqui. Eu vi que eu tive que mexer nos meus bancos de dados aqui, então algumas coisas aqui ficou meio bagunçado, tá? Deixa eu ver esse CRU de pessoa aqui, se eu consigo acessar ele. Consigo, tá? Então aqui, ó, nós temos, né, um exemplo. Vocês estão visualizando a minha tela aí, né? Um exemplo do método via GET, ó, é quando eu clico aqui no editar. Vocês podem perceber como que eu tiro isso aqui. Eu fixo aqui. Vocês ficam vendo essa barrinha aqui também? A de endereço? Não, essa barrinha do próprio Teams. Ou vocês enxergam só a minha tela? Não, estou vendo só o navegador mesmo. Não, beleza. É porque eu fico vendo uma barra aqui que ela me atrapalha na parte de cima aqui. É tipo uma barrinha de controle do próprio Teams, entendeu? Entendi. Aí, não, beleza. Então, ó, o que que a gente pode perceber, ó? Na nossa URL aqui, na nossa URL, eu passo um dado via GET, tá vendo? Eu chamo um script, eu passo aqui, chamo de editar pessoa, e depois eu passo um dado aqui, ó. Eu passo um dado aqui com código. Aí depois tem como a gente esconder isso e etc. Mas eu deixo aqui para facilitar. Ou seja, qual a desvantagem disso? Ó? O próprio usuário pode vir aqui e mudar esse dado, tá vendo? Quando ele muda aqui e dá Enter, a gente vê que o registro muda aqui a característica também. Tá vendo? Muda os dados de acordo com o que o usuário informa ali. Isso é uma das desvantagens ao utilizar o método GET, porque como o dado fica explícito via URL, né, o usuário consegue visualizar esse dado ou consegue manipulá-lo. Via POST, o dado é enviado no próprio corpo da página. Aí o que que acontece, né? Quando eu vou cadastrar um usuário, por exemplo, vou cadastrar aqui um novo usuário, ó, Daniel, usuário Daniel, e-mail daniel@gmail.com, a senha eu vou pôr aqui 123, 123, vou deixar como outro, que já está default aqui, a gente vai ver hoje como que faz isso. Então, aqui a gente já pode ver alguns comportamentos do formulário. Primeira coisa é o quê? Primeira coisa é se eu pedir para cadastrar, ó, ele fala para eu preencher o campo. Então, os campos que são obrigatórios, via formulário, via próprio HTML, eu
consigo definir isso, né? Então, isso aqui é bem legal, ó. Aí eu informo um e-mail, vou pôr aqui, ó, só Daniel. Na hora que eu pedir para cadastrar, ó, ele já faz uma validação aqui do e-mail. Ou seja, o e-mail ele tem que ter um arroba, tem que ter pelo menos mais uma string aqui, né? Então, vou pôr aqui gmail.com. Vai pedir uma senha, a senha não aparece, ela não fica visível aqui para o usuário, tá vendo? E aí, porque a gente define esse tipo de campo como password, aí aqui tem os tipos de usuário, onde o cara só escolhe, né? Inclusive, eu deixei como default o outro, e aí aqui a gente tem o que a gente chama de text area, né? E na hora que clicar em cadastrar, aí os dados são enviados via post, ou seja, os dados não aparecem na URL. Se a gente enviasse esses dados via GET, aí ele iria criar algumas variáveis aqui, iria colocar esses dados todos aqui na URL. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A própria pesquisa do Google, né, Forms HTML, ó. A própria pesquisa do Google, olha o que ela faz, né? Ela passa um parâmetro aqui, ela chama um search, né? Que é uma página aí, alguma coisa desse tipo. Aí, depois disso, ela passa algumas variáveis e valores para essas variáveis, tá vendo? Isso aqui são tipo algumas variáveis que ele passa aqui via URL e quais os valores que ele passa. O e-comercial, a gente usa ele na URL para separar essas variáveis que a gente vai passar para ele, tá? Então, a própria busca do Google, ela trabalha com esse tipo de dado. Ó. Vou até alterar aqui algumas buscas, alguns campos, né? Para vocês verem que ele vai mudar o resultado da busca aqui, ó. Olha lá, ele mudou até o campo aqui, e mudou o resultado para a gente, porque eu alterei na própria URL. Então, essa é a diferença do método get para o método post, tá, gente? Só para vocês entenderem. Uma das diferenças, né? O método get, o dado fica explícito ali na URL, então a gente já pode perceber que, por exemplo, se eu vou implementar uma tela de login, onde eu vou ter que mandar usuário e senha lá para o servidor, ou uma própria tela de cadastro do usuário, onde eu vou ter que mandar dados do usuário ali para o servidor, não justifica eu fazer isso via GET, ok? Dúvidas? Deixa eu ver aqui, né, carinho de vocês. Cadê o chat? Deixa eu pôr essa tela separada aqui para eu ficar monitorando aqui o chat de vocês, né? Parece que está tudo tranquilo por enquanto. Qualquer coisa vocês abrem aí, tá? E me chamam, por favor, tá bom? Beleza, gente. Vamos lá. E o post aí, os dados são enviados, né, dentro do corpo da página, dentro do corpo ali do HTTP, né? O GET, inclusive, ele tem uma limitação de caracteres que você pode mandar ali. O post, você já tem um limite maior, né? Você já pode mandar uma imagem, você mandar, né, mais dados aí, já que aquilo vai via corpo da página, tá bom? Aí aqui eu coloco mais alguns exemplos, eu peguei, eu acho que isso aqui é até do próprio W3 School, né? Só para mostrar para vocês, para complementar aqui, e aí via post, ó, você vê que os dados, né, na hora que você envia, ele aparece só o script que você está mandando, né? Ele não apresenta aqui os dados, tá bom? Aí o formulário, ele é composto de praticamente, né, todos os elementos aí de corpo de página, eu vou chamar assim, eu acho que eu nunca vi isso em lugar nenhum, tá?
Elementos de corpo de página, acho que eu nunca li isso em lugar nenhum. Eu estou falando isso aqui agora, mas faz sentido, né? Todo elemento que vai compor ali o corpo da página, o conteúdo da página, praticamente você consegue colocar ele dentro do formulário. Mas aqui a gente vai focar mais nas inputs, tá, gente? A gente vai focar mais nas inputs aqui. Aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de input. Input text, password, submit, reset, radio. Radio é aquela bolinha, né, que eu mostrei para vocês ali para escolher tipo de usuário. Checkbox, né? Checkbox é aquele quadradinho onde você vai fazendo check aí. Button, color, date. O color, ele já abre aquela caixa de cores para você escolher qual cor que deseja. O date já abre o calendário. A gente vai ver esses tipos de coisas aqui. Do tipo e-mail. Então, antes do HTML5, né, a gente tinha um número menor de tipos de dados, né? Aí, com a evolução do próprio HTML, a gente teve, né, uma gama maior aí de dados, a gente ganhou em recursos de validação de dados, de campo requerido, coisa do tipo, algumas coisas que antes a gente precisava trabalhar com JavaScript para fazer uma série de validações, né? E hoje com HTML5 isso facilitou bastante, tá? Aquele formulário mesmo que eu mostrei ali para vocês, né, tem uma série de validações e eu não utilizei nada de JavaScript para validar ali, tá bom? Eu vou colocar isso aqui de lado, que a gente vai começar a trabalhar aqui com exemplo prático, tá? Então, ó, o action aqui, ele é ação, por exemplo, um formulário de cadastro. Aí eu vou pôr aqui, ó, inserir user, ou, né, insert user, não sei. O que vocês têm que tomar cuidado, né, não quer dizer que tem que pôr os nomes dos scripts ou os nomes dos arquivos em inglês, não, tá, gente? Isso é até um detalhe interessante da gente abordar aqui na aula, porque vamos supor que é um projeto que tem possibilidade de você ter desenvolvedores de fora, alguma coisa desse tipo, de repente aí é bom adotar um padrão de nome em inglês, alguma coisa assim, né? Ou dependendo do framework que você for usar aí, mas framework não vai influenciar em muita coisa com relação a nome, tá? O que vai influenciar, às vezes, é o padrão que você está usando para nomenclatura, né? Às vezes, eu gosto de utilizar, por exemplo, o primeiro nome minúsculo e os demais começando com uma letra maiúscula, mas isso depende muito de cada padrão que usa na empresa, coisa do tipo. Não é um negócio que isso é padrão para todo mundo, né? Cada empresa usa de um jeito, tem empresa que vai trabalhar com, por exemplo, underline aqui para separar, outra vai trabalhar dessa forma e assim vai. Eu vou deixar aqui tudo em português para facilitar, né? Mas eu não vou implementar esse script aqui não, tá? Isso aqui na hora que a gente for trabalhar com PHP, aí eu vou implementar com vocês. Só estou dando um exemplo aqui. Vamos supor, eu tenho um formulário de cadastro de usuário, a ação do formulário vai ser chamar esse script aqui, tá? E aí o método de envio vai ser post, beleza? Aí aqui dentro a gente vai colocar, né, os dados aí do formulário. Esse H2, por exemplo, ele poderia estar aqui dentro, tá? Nada impede dele estar aqui dentro, não. Ele ser uma tela de início do formulário. Deixa eu trazer isso aqui para cá. Deixa eu voltar o zoom aqui para o normal, né? Que eu aumento o zoom aqui para facilitar para vocês. Aí aqui, ó, eu vou ter, né, o H2. Visualmente falando, não vai ter tanta diferença assim, não, né? De eu ter o H2 dentro ou fora do formulário aqui, não. Mas vamos supor que a gente tivesse outros conteúdos aqui, né? Se tivesse aqui algum conteúdo
algum conteúdo anterior aqui, ó. Aí, né, de repente, esse título dentro do formulário, não sei, né? Não tem um padrão para isso. Aí, dentro do formulário, tem um elemento aqui, label. Label vai ser o rótulo, tá? Vou colocar aqui um ID, tá? Vou colocar aqui um ID. Vou nem pôr 2 pontos aqui, não. Aí, depois eu falo desse for aqui. E aí, aqui, nós vamos ter a input. O próprio Visual Studio já me mostra aqui quais os tipos de input que eu quero trabalhar, tá? Que eu posso trabalhar aqui no HTML. Né? E quando a gente digita 2 pontos aqui também, ele me dá a opção, né? Na hora que eu digito a primeira letra, ele me mostra. Até tem aqui do lado, ó, né? Ele mostra aqui um resuminho para mim. Então, se eu cliquei aqui, ele vai gerar para mim. Ou se eu apertar, né, a barra de espaço, der Enter, tudo isso ele vai completar. Então, ó, a input, ela tem o tipo, que aí você define se vai ser texto, se vai ser número, se vai ser e-mail, data e etc. Ela vai ter um name, né? Então, se é um campo texto, eu gosto de colocar aqui, né, um nome que diz isso, né? Vamos dizer assim. Então, geralmente eu uso aqui, ó, txt_id, mas isso não é padrão, não. Name aqui você pode pôr o nome que você quiser. Aí eu coloco o ID também com o mesmo nome, tá? O que que diferencia o ID do name? O ID é o quê? É um identificador dessa input. Às vezes a gente vai usar o ID muito no JavaScript, na hora que a gente for implementar, alguma coisa assim, tá? Ou na hora que a gente for manipular esse elemento HTML aqui, utilizando JavaScript, né? Ou até mesmo utilizando o próprio CSS, né? Aí na hora que a gente for trabalhar com CSS, eu vou vir aqui, vou criar regras CSS aqui, de repente, para um determinado ID. Né? Na aula de CSS, a gente vai mostrar isso aí para vocês. Bom, e o name é o que vai ser enviado lá para o servidor, tá, gente? A gente consegue manipular o elemento aqui também pelo name, mas na maioria das vezes, ó, na hora que esse arquivo aqui for receber os dados enviados pelo formulário, que é um mecanismo que vai fazer, né? Ó, aqui o que eu estou dizendo aqui? A ação. A ação é que lá no servidor, esse arquivo aqui vai receber os dados do formulário, né? Eu estou enviando os dados para esse script. Eu estou chamando esse script aqui na hora que eu submeter o formulário. Então, tem que ficar atento quanto a esse name aqui, porque lá no servidor, na hora que você for trabalhar com os dados, ó, deixa eu pegar um exemplo aqui de insert aqui, por isso que eu abro aqui outro Visual Studio só para mostrar para vocês, né? Aqui de forma bem simples, ó. Aqui eu estou recebendo os dados que veio lá do servidor via post. Né? Então, aqui eu tenho que saber, ó, TXT nome, TXT sobrenome, idade, estado civil, sexo. Né? Então, a gente tem que ficar atento com relação a esse name aqui, tá bom? Aí tem outros atributos aqui que a gente trabalha e são bem interessantes. Ó. Então, aqui vocês têm que ficar atentos, porque a gente tem um volume de informação maior do que o que a gente viu até agora. A gente tem diversos elementos, a gente tem vários tipos de elementos diferentes, né? Esse type aqui, por exemplo, a gente não tinha lá nos outros elementos que a gente viu. Então, aqui a gente, apesar do elemento ser o input, mas você tem vários tipos de input, né? Aí os atributos name e ID, e aí, por exemplo, ó, eu tenho alguns atributos como required, né, que define que esse campo é um campo requerido,
e ele é um campo obrigatório, tá? Aí eu tenho um placeholder. O que é o placeholder? Vamos supor assim, ó, informe o ID do usuário. O que é o bacana do placeholder? Nossa vida, tem trem demais aberto aqui. O placeholder é essa orientação aqui, ó, que tem dentro do campo. Só que ele não é um texto do campo, ele não é um valor do campo, né? Ele é diferente dessa propriedade aqui, ó. Ele é diferente desse atributo value, tá, gente? O value é um outro atributo, que é o atributo do valor. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, 0001. Fechando, cara, de janela aqui. Tem trem demais aberto aqui. Aqui, ó, é o value, tá vendo? Isso aqui é o value. Se eu clico aqui dentro, ó, e começar a digitar, ele vai continuar ali, ó. O placeholder, vou deletar aqui, ó. O placeholder é só uma orientação, ó, informa o ID do usuário. Quando o usuário clicar, ele vai dar chance do usuário digitar alguma coisa, sem ter que deletar o conteúdo e etc, né? Porque ele é só um rótulozinho ali, uma informação que tem dentro do próprio campo, beleza? Para esse tipo de campo aqui, que é ID, vamos pensar numa ideia que o ID é gerado pelo sistema, tá? Vamos pensar numa ideia que o ID é gerado pelo sistema. Não é o usuário que informa o ID, tá? Ele é gerado pelo sistema. Então, eu vou até arrancar esse placeholder daqui, porque eu vou colocar, ó, o ID como read only. E o value, eu vou pôr aqui, ó, 001. Vou criar um ID aqui para o usuário. Aí, ó, o que vai acontecer? Vai ter isso aqui, ó. A gente tem já o dado carregado aqui na tela. Vocês estão visualizando legal essa tela aí, não estão? Eu vou só fazer um negócio aqui, ó. Vou pôr um style aqui e vou pôr uma margem. Vou pôr 20 pixels aqui, só para ter uma distância maior da borda aqui, para vocês visualizar melhor o formulário, tá? Aí eu não estou preocupado aqui com o design do formulário, não, tá, gente? Tá tudo limpo, né? Só HTML. Aí, ó, o read only, ele é um campo, né? Ele é um atributo, desculpa, campo. Ele é um atributo que define que essa input vai ser somente leitura, ou seja, o usuário não consegue digitar. Eu estou tentando digitar aqui e o usuário não consegue. Vocês têm que ficar atento, ó, porque tem o disable e tem o read only. Alguém saberia me dizer aí, deixa eu voltar aqui a telinha, qual que é a diferença do disable para o read only, enquanto eu tomo a água aqui, né? Só eu falo aqui. Nós temos o read only e tem o disable. Deixa eu colocar aqui na tela, ó. Aqui a gente tem o disable, tá vendo? E aqui, deixa eu voltar aqui o read only. E aqui tem o read only. Ele muda um pouco, né? Porque o disable ele fica um pouco cinza ali, tá? E o read only ele fica normal, só que o usuário não consegue digitar. Porém, tem uma diferença bem sutil aí, que é interessante a gente abordá-la. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui para a telinha de vocês, né? Quem gostaria aí de participar, de, né, Eu, responder. eu acho que o disable, na hora que você submeter o formulário, ele não envia nenhum dado. E o read only acho que vai enviar. Isso aí, ô, Gabriel, isso mesmo, Gabriel. Essa é uma diferença muito sutil que a gente tem que tomar cuidado. No início, lá, quando eu estava começando a trabalhar com programação web, até eu já quebrei cabeça com isso, né?
de mandar o dado, aí o dado não chega lá no servidor de jeito nenhum. E aí até você vê, né, que tem disable lá no input e etc. Então, tem que ficar atento com isso, né? E o read only, ele já, o usuário não altera o dado, né? Esse dado aqui, ele vai vir de um servidor, por exemplo, tá? Vai vir de algum lugar, ele vai vir de algum lugar aqui, e aí via PHP ou via JavaScript, por exemplo, e aí a gente vai preencher ele aqui com isso, né? Aqui eu coloquei um dado fixo só para demonstração, tá? E geralmente, quando é cadastro do usuário, a gente nem exibe esse campo, a gente já abre direto o nome do usuário e etc. Por exemplo, você vai fazer um cadastro do usuário no sistema, o ID dele nem existe ainda, correto? Só que eu estou mostrando aqui, nessa aula, essa situação do ID aqui, para vocês verem essas possibilidades, principalmente para eu mostrar aqui essa questão do read only, do disable e etc. E aqui, o label vocês viram que é um rótulo, né? Se eu colocar aqui só ID, se eu colocar aqui só ID, visualmente vai ser a mesma coisa, tá vendo? Mas é interessante a gente usar o label, inclusive eu consigo definir aqui, txt ID. Eu consigo definir, por exemplo, de acordo com o ID aqui, qual que é, né? Aqui tem até uma ideia. Para qual elemento que o label vai ser atribuído. Isso é muito legal, até, por exemplo, se você está usando aí um leitor de tela, alguma coisa, né? O leitor vai meio que fazer essa amarração do rótulo com a caixa de texto, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. O label é um rótulo, né? O próprio nome já diz aqui. E aqui o for você define, né? Para qual input que é esse label, né? Aí você faz essa ligação aqui. Vou pôr um BR aqui para ter uma quebra de linha e vou criar um outro label. Aí eu já vou até colocar aqui, txt nome, vou colocar aqui nome, e aí eu vou ter uma input text, input 2 pontos, né? Text. Aí vou colocar aqui, txt nome, e aqui no ID vou pôr txt nome também, né? Aí aqui eu vou pôr placeholder, aí aqui sim vale a pena, informe o nome do usuário. Informe o nome do usuário. E aí, eu vou colocar o quê? Que esse campo ele é requerido, ou seja, ele é um campo obrigatório, o usuário tem que informar esse campo. Aí, o que acontece? Aí aparece aqui. Deixa eu pôr mais um BR aqui. Estou fazendo aqui usando HTML puro, tá, gente? Aí o nosso formulário vai ficar aqui. Aí, se eu digitar, ele vai substituir aquele campinho que estava lá pelo nome que o usuário digitou, tá bom? Aí, vou fazer a mesma coisa. Vou copiar esses dois BR aqui, vou pôr aqui embaixo. Deixa eu descer esses BR aqui, só para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vou sumir com esse Explore aqui também. Aí agora a gente vai ter aqui Label. Qual que é o próximo campo aqui? Nome, e-mail, né? Vou pôr aqui, txt, e-mail. Aí vou pôr aqui e-mail. Vou acrescentar uma input, né? Input, 2 pontos, e-mail, né? Aí a gente já vai mudar o tipo da input, porque tem um e-mail. Esse TXT aqui, é só para separar campo texto de inteiro e etc. Poderia ser só assim,
ID, nome, e-mail, né? Isso aqui tem nada a ver, não. O TXT é mania até da época de empresa, né? A gente usava um padrão lá de se é campo texto, você vai pôr TXT antes. Se é rádio, você vai pôr lá um rádio. Se é button, você vai pôr BTN. Aí isso meio que ficou enraizado aqui, até nas aulas eu fico colocando esse negócio. É mais fácil eu fazer assim do que eu digitar o nome puro ali. Mas vamos lá. Então, aqui eu vou ter TXT e-mail, né? É um campo texto, e aqui também vou pôr TXT e-mail, né? O ID. Vou pôr placeholder, informe, e-mail, válido. Vou até pôr uma mensagem assim, né? O e-mail, nem sempre a gente coloca ele como requerido, né? Mas no caso de um cadastro de usuário hoje, né, praticamente todos os sistemas pedem o e-mail. Ainda mais, na maioria das vezes, em muitos casos, o e-mail ele até serve como o próprio usuário, né? Aqui eu vou separar isso. Aí aqui a gente tem ó, o ID, o nome e o e-mail do usuário, beleza? Dúvidas aí, gente? Tá tranquilo? Qualquer dúvida, vocês abrem o microfone aí e falam, fazendo um favor. Beleza? Márcio. Bom, então vamos avançar Márcio, aqui. Oi? aqui. O field set geralmente a gente usa para poder agrupar formulários ou fica a critério? Geralmente fica a critério, né? Nem sempre a gente tem a necessidade aí de usar o field set. Ele é bem interessante, é bem prático, né? É um recurso que tem aí, até bom você ter lembrado disso. Eu vou mostrar aqui para o pessoal o que é o field set, né? Deixa eu colocar aqui só para vocês visualizarem. Aqui a gente tem o field set, Ctrl X aqui, vou colocar o formulário aqui todo dentro dele, né? Ele tem um outro elemento aqui que a gente chama de legend, aí eu vou pôr assim, ó, cadastro de usuário. O que estaria ali no H2, né? Eu vou pôr aqui no field set. Deixa eu formatar o documento, abrir aqui a tela, aí ele, né, fornece essa formatação aqui, ó, com uma linha. Ele põe tipo um containerzinho aqui, agrupando os elementos que estão dentro dele. Geralmente, a gente coloca assim, ó, dados pessoais. Aí vamos supor que a gente teria no mesmo cadastro, por exemplo, vou simular uma situação aqui, e tivesse aqui dados profissionais, né? Aí a gente teria esse tipo aqui de organização, ó, e vamos supor que a gente tivesse assim, legend comandos. Isso a gente via muito até na época de sistema desktop, né? A gente tinha muito essa situação aqui. Comandos, aí vou pôr aqui algumas inputs, vou pôr button mesmo, né? Só para a gente ter aqui, ó, salvar, que depois nós vamos substituir isso aqui. Estou só aproveitando o momento, cancelar aqui, beleza? Aí a gente teria isso aqui. Mas eu particularmente, eu não gosto de usar muito isso aqui não, entendeu? A não ser que você tenha um formulário muito longo, igual eu simulei aqui, né? Dados profissionais, dados de acadêmicos, tudo no mesmo formulário. Mas hoje tem tanto recurso, né, que às vezes é mais comum você separar esse cadastro, para você não ter um volume grande de dados para o usuário informar ao mesmo tempo. Você pode fazer uma telinha aqui
que ele clica em avançar, aí você vem para essa segunda remessa de dados. A gente via muito isso aqui quando era aqueles sistemas desktop, né? Feito em Delphi, Visual Basic, que aí você tinha, às vezes, necessidade de agrupar os dados e etc. Beleza? Mas é um recurso que existe e que, às vezes, é interessante aí usar dependendo da situação. E tem outras formas também de você fazer essa organização aí, beleza? Tranquilo, Daniel? Beleza. Então, vamos avançar aqui. Alguma dúvida, gente, por parte de vocês aí com relação a essa parte aí do Field Set? Eu mostrei bem rápido aqui, né? Beleza, vamos avançar aqui. Bom, então agora a gente, depois do e-mail, aí tem usuário e senha, né? Usuário vai ser um campo texto mesmo, vou até copiar aqui, ó. Aí agora eu vou começar a copiar, né? Usuário, aí aqui o rótulo vai ser usuário e, né, porque isso aqui é padrãozão, vai ser requerido, informe o usuário. Aí nome é diferente de usuário, né? Nome é o nome da pessoa. Vou até colocar aqui assim para diferenciar. Informe o nome completo. Para diferenciar, né? Para não confundir. Aí aqui, ó, o placeholder, ele é importante, que vai aparecendo essas dicas dentro dos campos. Ó, na hora que eu começo a digitar aqui alguma coisa, vou aqui, tanta coisa aberta aqui que meu computador está até travando. Aí voltou. Na hora que eu digito, ó lá, ele some com o que estava dentro da caixa. Se eu deleto, ele volta. O placeholder é só essa dica. É um recurso bem interessante aí que, né, eu particularmente gosto de usar. Aí depois do usuário vem a senha, né? Eu vou pôr o label, txt senha, né? Aí vai ter uma input, dois pontos, password, ó. Então tem input, dois pontos, password. Então aqui muda o tipo, né? txt senha e o ID txt senha, beleza? Aí vai aparecer aqui, ó. Se eu colocar um placeholder aqui, ó, placeholder, informe, a senha, ó. Ele aparece aqui, tá vendo? Na hora que o cara digitar, aí não aparece, porque como ele é um tipo password, ele, né, fica meio que camuflado aqui, beleza? Então, a gente tem que ficar atento com isso. E é um campo requerido também. Vou trazer esse requerido para cá, para a gente seguir o mesmo padrão, tá, gente? Código tem que tomar cuidado até com isso, né? Tem código que a gente pega e cada hora o desenvolvedor colocou os atributos numa ordem. Aí tem que tomar cuidado com isso. Ó. Aqui o que a gente tem, né? O required, o read only aqui, por exemplo, está tudo seguindo a mesma ordem, né? Vou colocar o read only aqui. Deixa eu tirar isso aqui que está no e-mail, né? Read, aqui é required, não é read only. Read only é só no ID. O resto é tudo campo requerido. Ó. Nome, e-mail, usuário, senha, são tudo coisas que o cara tem que digitar. Eu vou colocar um outro campo aqui, e aí vai ser um... Nem tem aqui no exemplo, eu que estou colocando agora, tá? Confirmar senha, né? Aí eu vou copiar isso aqui, colar aqui, ó.
Ele vai ter dois campos, né? Vai ser requerido também firme a senha, beleza? Aí vai ter dois campos aqui, ó, senha e confirma a senha. Por enquanto, a gente não vai validar isso, né? Na hora que a gente for ver JavaScript, aí a gente vai montar um script aqui para comparar as duas senhas. E aí enviar para o usuário, enviar para o servidor somente se as senhas forem válidas, né? Fazer essa comparação aí se as senhas forem iguais, beleza? Dúvida, gente? Vou ver aqui se é. E de vez em quando aparece a notificação ali, quando vocês digitam alguma coisa aí. E tem coisa que às vezes está no Teams aqui também, né? Algum chat, alguma coisa. O povo vai mandando aqui no horário da aula. Vamos continuar. Vocês estão caladinhos aí, é porque não tem dúvida, né? Então, beleza. Ó. Confirmou senha, aí agora eu vou ter o label, eu vou nem copiar não, né? Eu vou ter que vou pôr aqui, ó, data de nascimento, ó. Aí eu vou ter uma input do tipo date, né? Vou pôr aqui data nas. Tá bom, né? Dá para identificar que é data de nascimento. Aí o campo data não nem precisa da gente colocar o paste loader, né? Porque ele já aparece aqui um calendáriozinho para o usuário escolher qual a data. Antes, para vocês terem uma ideia, a gente tinha que implementar isso em JavaScript, né? A gente tinha que implementar essa máscara aqui de entrada, né? Colocando a barra, ó, o usuário digitou dois campos, aí a gente acrescentava a barra para ele, para ficar no formato adequado. Aqui, né, já aparece aqui o formulário, é bem legal. Né? O cara digitar aqui, ele já coloca na máscara correta, beleza? Então, isso é um avanço da linguagem aí, de uma certa forma, beleza? Então, vamos colocar aqui. Seu microfone ficou no mudo, Márcio. Desativando. Será que eu apertei algum atalho aqui que o microfone parou? Mas tá Pode bom. ser. Obrigado por avisar aí. É Ctrl Shift M para mutar. Fez os dedos nervosos aqui e apertou o atalho. Obrigado por avisar aí que eu não estava sabendo. Vamos lá. Então aqui nós vamos por agora. Agora eu vou colocar aqui com o nome, ó, rádio, gênero. Vou chamar aqui de gênero. Aí vamos colocar aqui, ó, gênero. Aí nós vamos, né? Vou pôr um BR aqui só para organizar. Ah, vou deixar sem quebra de linha aqui. Aí agora a gente vai pôr uma input, dois pontos, rádio. Aí o importante aqui do rádio é, por exemplo, ó, esse nome aqui, ele tem que ser igual para todas as inputs, tá, gente? Esse nome aqui, ele tem que ser igual para todas as inputs. E aí, ó, ela tem aqui um value. O que é importante? Ela tem o value e tem aqui, ó, masculino, vou pôr aqui, feminino primeiro, seguir uma ordem alfabética aqui, feminino,
repetir isso aqui, né? Porque vai ser praticamente a mesma coisa. Vou colocar assim, outro. Aí o vale eu vou colocar aqui O. Aqui eu vou vale, eu vou colocar M. Masculino. Isso. Aí a gente vai ter, cadê? Vai ter esse tipo de coisa aqui, ó. Feminino, masculino e outro. A característica do rádio, inclusive, é essa, né? De você não deixar o usuário escolher mais de uma. Deixa eu ver se ele aceita o espaço aqui no final, ou se ele vai ignorar. Fica melhor que aí fica mais separado aqui. Pelo menos um espaço aqui ele dá. O que que acontece? Ó, se eu pôr aqui 1, 2, 3, né? Se eu pôr nomes diferentes, olha o que que acontece, ó. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque o que o browser vai interpretar para você escolher apenas um é você definir que eles são de mesmo grupo. Inclusive, na hora de enviar para o servidor, o que que ele vai fazer? Né? Ele vai enviar o que o usuário marcou. E qual o valor que ele envia para o servidor? Ele envia o que está aqui no value. Então, por isso que eu coloquei aqui até separado, você poderia pôr o mesmo nome aqui. Mas tem que tomar cuidado com isso. Porque geralmente, isso aqui, ó, que vai lá para o banco de dados. Vamos supor, na hora que eu enviar, o que vai para o banco de dados é o valor. Isso aqui é só um rótulo que vai aparecer para o usuário visualizar, tá? Então, tem que ter esse certo cuidado aí com isso. Beleza, gente? Dúvidas aí? E aí, ó, a gente tem o quê? Deixa eu mostrar aqui um atributo aqui interessante, que é o checked, né? Eu não vou deixar ele aqui, não, mas o checked faz o quê? Ele já deixa marcado, ó, o default, entendeu? Ele já deixa marcado aqui por default. Se eu colocar aqui no masculino, ó, por exemplo, ele já deixa o masculino marcado, beleza? Eu não deixo aqui porque isso acontece muito na hora que a gente vai editar, aí vamos mudar a situação aqui, ó. A gente está falando aqui de a gente está falando de cadastro do usuário, né? Mas vamos supor que fosse uma funcionalidade de editar o usuário, ou seja, na hora que o cara abrir a tela, os dados iriam aparecer aqui. Aí o masculino e o feminino já tem que vir junto. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui em alguma, está aberto aqui em alguma coisa. Fechei aquela janela lá vou colocar aqui, localhost, projetos, escolas, pegar o que eu fiz com os meninos técnicos, adicionar a pessoa. Pegar essa tela aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o código 36 do João Paulo, 25, casado. Aí a gente vai ver isso aqui, né? Isso aqui é o nosso próximo recurso, ó, de você fazer um drop down, né? Só que aqui, ó, tem todos. Aí eu tenho que pegar um que já está marcado, ou seja, tem que vir marcado o que é. Vou até pegar aqui, no caso, a Samira, ó. Vou editar, aí ele já carrega os dados do usuário e já vem marcado, ó, solteiro e feminino. Né? Se eu mudar aqui, por exemplo, para viúvo, salvar, né? Aí, na hora que ele mudou aqui, ó, na hora que eu clicar em editar, já tem que vir o viúvo selecionado. Né? Vou mudar o registro aqui, ó. Vou colocar aqui, Daniel
Vou deixar Borges, a idade, vou pôr uns 30 aqui, vou pôr aqui, só para a gente mudar isso aqui, ó. Colocar aqui masculino e vou salvar. Eu troquei o registro totalmente, né? Aí ele já até organizou aqui, né? Porque ele está selecionando por nome, aí já apareceu aqui em cima, ó. Se eu clico em editar, ó, o masculino já tem que vir checado, né? Então, isso aqui, ó, se eu pedir para inspecionar, vamos ver se ele vai me mostrar aqui, ó. Aí o masculino, ele vem aqui com checked, tá vendo? Os demais não vêm. Se eu deletar aqui o checked, ó, deletar aqui em tempo de execução e dar Enter, ele some aqui, ó. Aí se eu mudar o checked aqui para cima, ó, e dar Enter, ele coloca aqui. Eu estou mudando aqui, mas não está mudando lá no banco não, tá, gente? Eu não lembro se eu mostrei esse recurso aqui para vocês já, mas depois eu vou mostrar, né? De você inspecionar o elemento em tempo de execução. Isso é só a nível de layout, né? Geralmente eu mostro quando a gente está usando CSS ou JavaScript. Então, aqui nós temos o registro, né? E ele vem já marcado. Então, a gente faz isso via o checked que eu mostrei para vocês aqui, tá bom? Vamos agora para o drop-down. Drop-down lá que a gente viu. Então, vou colocar aqui um label, DDL, que a gente pode pôr aqui, tipo de usuário, o estado civil. No outro exemplo está estado civil. Eu vou colocar estado civil, porque eu já tenho até o banco implementado para isso, né, de estado civil. Se eu mudo aqui, depois eu tenho que mudar lá também. Aí aqui agora, vamos prestar atenção, porque o que acontece, né? A gente viu aqui o rádio, né? A gente viu o rádio. Aí aqui a gente tem um select, ó. Select. Então, o drop-down, ele muda, né? Então, eu vou pôr aqui, ó, drop-down de DDL é de drop-down list, tá, gente? Isso aqui é coisa minha, igual eu falo com vocês. Poderia pôr o nome aí só de Estado Civil. Aí aqui, ou select Estado Civil, não sei. Isso aqui é coisa minha, né? Aqui, por exemplo, rádio Button, eu coloquei rádio aqui, mas lá a gente colocava assim, ó, RDB. É coisa antiga aí. É DDL teste civil, né? E vou pôr isso para o ID também. E aí aqui dentro, ó, aí o select, ele tem uma característica diferente da input, né? Que você abre e fecha ele. E dentro dele você tem os options, que são as opções, tá? Aí aqui no estado civil, por exemplo, eu vou criar C para casado, né? C para casado. Aí tem o value e tem o rótulo, tá, gente? Value e tem o rótulo. Vou até copiar isso aqui e colar, porque é a mesma coisa praticamente, ó. Vamos colocar uns 5 estado civil aqui só. Casado, divorciado, solteiro e viúvo. Vou colocar aqui só mais um. Deletar esse aqui. Aí a gente vai ver aqui na nossa página que vai aparecer aqui um drop-down, tá vendo? Com a listinha dos dados. Geralmente, o drop-down
ou uma lista, alguma coisa assim, vai vir do banco de dados, né? Aqui eu estou colocando fixo para facilitar para vocês, beleza? Aí, ó, aqui não é checked. Se eu quero, por exemplo, que o solteiro venha selecionado, aqui a gente tem um selected, tá? Aí, ó, na hora que eu marco selected, vocês podem perceber que o solteiro já vem selecionado, tá bom? Aí, uma coisa que na lista tem também, eu vou até deixar o selected aqui, uma coisa que tem na lista também, que é interessante, ó, é esse multiple, né, que ele vai permitir pôr aqui mais dois atributos, ó. Vou pôr 4, tamanho, e vou mostrar para vocês o que diferencia, ó. O size é o tamanho que a lista, o tamanho, né, de campos que vai ser mostrados na lista. A lista pode ter mais, mas visivelmente vai aparecer 4. E aí o múltiplo é, por exemplo, se o cara apertar Ctrl, ele pode selecionar mais de um item, beleza? Aí geralmente a gente faz isso quando for uma lista, né? A gente poderia até mudar aqui a nomenclatura, né, para list, sei lá, tá mais para isso, né? Mas vamos deixar DDL aqui, que é mais uma lista. Por padrão, esse size aqui é igual a 1, tá? E também não aceita mais de 1. Vou tirar esse múltiplo aqui, vou até tirar o size aqui também. Tem isso lá no material, tá? Que eu disponibilizei para vocês. Vem explicando e vem os exemplos disso aqui direitinho, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa aqui? Não, é outra coisa, outra notificação. Beleza, então vou colocar aqui BR, e vamos, né? Dá tempo da gente finalizar aqui esse formulário hoje. Vou pôr um label aqui, aí eu vou pôr um checkbox, né? CHK, de checkbox, CHK tá bom, né? De check. CHK, assuntos, interesse. Ficou meio longo, né? Mas assuntos de interesse. Vai estar no label. Aí, ó, o checkbox é input. Ele é parecido com o rádio ali, tá? Ele é um input checkbox, ó. Aí eu vou pôr aqui o name dele, vai ser esse nome aqui também, né? Checkbox, tá? Aí a gente vai ter o value, aí aqui eu vou pôr o value, uma sigla aqui, ó, tecnologia da informação. Beleza? Opa, Ctrl Z. Vou copiar isso aqui e colar agora, né? Com alguns assuntos aqui. O name aqui, ó, e o ID pode continuar o mesmo, né? E aí a gente vai mudar aqui o assunto de interesse, ó. Vou pôr só aqui para a gente ganhar tempo. Esportes, EB, educação. Vou pôr só mais um aqui para a gente ganhar tempo. Games. Já que tem mais um aqui, né? Culinária. Eu não sou muito adepto, muito fã da culinária, não. Só para comer. Beleza. Então, nós temos aqui o checkbox. Aí a gente tem aqui embaixo, ó, assuntos de interesse.
Aí, o checkbox, por característica, mesmo ele tendo o mesmo nome, ele é feito para isso, né? Para deixar o usuário marcar mais de uma opção, tá? Diferente do Radio Button, que é feito para o usuário marcar apenas uma opção, tá bom? Então, a gente tem aqui, e ele segue o mesmo princípio, né, do Radio Button. O que muda é o tipo e a característica, e o value, o checked, por exemplo. Vamos deixar aqui, ó, educação. Eu vou colocar, eu quero que o educação já venha marcado. Aí ele já marcou aqui, tá vendo? Porque eu defini que ele vai vir como padrão checado. Beleza? Isso é uma coisa legal aí também. E aí agora vem as inputs, né? Ah, não, tenho observações ainda. Label, txt, OBS, vou pôr assim, né? Observações. E aí nós vamos ter um text área. Aí essa input aqui, eu não sei como que eles não mudaram isso aqui ainda, né? Para colocar uma input text, e aí você definir os atributos dessa input text, né? Porque o text área, ele é tipo uma caixa de texto, né? Aí nós vamos colocar aqui txt OBS, o ID também vai ter txt OBS, só que aí você consegue definir quantas linhas, quantas colunas que você vai ter. Ó. Vou pôr aqui 60 colunas e 10 linhas. Aí você pode pôr um placeholder aqui, forme uma observação. Então, deixa eu abrir aqui. Aí vai ter uma caixa de texto, tá vendo? Para o usuário informar. Geralmente, aí os campos para você preencher um e-mail, coisa do tipo, é um text area, né? As caixinhas que tem, envie sua mensagem, ou faça contato, alguma coisa assim, é um text area, beleza? Então, aí ele vai ter aí, você definir linhas, colunas, tem alguns outros atributos aí também, de barra de rolagem, essas coisas, que por enquanto eu não vou levar em consideração aqui. Até pelo tempo aqui que a gente está tendo, tá? Aí eu vou pôr aqui um input, aí agora a gente vai ter um input submit, né? E vou pôr um input reset. Vou pôr esses dois. Aí aqui vai ser salvar e aqui vai ser cancelar, beleza? Vou colocar essas duas inputs aqui, ó. Então vai ter o botão de salvar, que inclusive ele valida aqui, ó. Como eu coloquei os campos como requerido, se eu clico em salvar, ele já fala para eu preencher aqui. E o cancelar, ele limpa o formulário. Eu posso digitar um monte de coisa aqui no formulário. Se eu clico em cancelar, ele limpa o formulário, né? Ele cancela a execução ali. Um atributo que eu não falei e que eu gosto de utilizar é esse atributo aqui, ó, autofocus. O que é o autofocus? Né? Deixa eu tirar ele aqui que vocês vão entender. Ó. Dá um F5 aqui. Para eu digitar alguma coisa, eu tenho que clicar na caixa de texto, tá vendo? Quando eu tiro o mouse, o cursor sai da caixa de texto. Ó. Quando eu clico fora aqui. O autofocus é o quê? Ele define automaticamente o foco para um determinado campo. Então, geralmente, eu utilizo esse atributo para o primeiro campo que o usuário deve preencher. Então, olha lá, eu só salvei lá, o cursor já está piscando aqui, ó, esperando o usuário digitar. Eu não preciso clicar para digitar, entendeu? Se eu atualizo a página, ó,
o cursor já está piscando ali dentro do primeiro campo. Ou seja, eu evito um clique do usuário desnecessário aí. Então, a gente tem que ter essa preocupação aí na hora que for implementar o formulário. Tem um outro campo que eu não coloquei aqui, vou colocar aqui já uma vez, que é depois do observações, é o de file, né? Vou pôr um label aqui, file, image. Poderia ser qualquer outro arquivo, tá, gente? Aí eu vou pôr aqui um input, file, né? Poderia ser qualquer outro nome aqui, né? Imagem, tá? Isso aqui nem tem muita coisa, não. Mais é isso mesmo, do tipo. Aí aparece isso aqui, ó, para o cara escolher um arquivo para ele selecionar e anexar, tá vendo? Aí depois tem alguns atributos dele para você definir múltiplos arquivos, coisa do tipo, né? Por enquanto, ele deixa selecionar um só, tá vendo? Aí para anexar arquivo, essas coisas. Então, esse carinha aqui, né? É só você definir o type aqui para file. Beleza, gente? Então, ó, praticamente a gente criou um formulário aqui na nossa aula com uma série de campos diferentes, né? Uma variedade de campos diferentes aí. Praticamente as inputs que a gente mais utiliza tem aqui. Aí tem outras inputs, né? Vou colocar até aqui embaixo depois para mostrar para vocês. Ó. Input, hoje eu não estou acertando o P aqui, não. Input color, por exemplo, né? O que é input color? Ele abre essa janelinha aqui para você escolher uma cor, alguma coisa assim para enviar. Input number, eu não cheguei a mostrar aqui o number, né? O number vai abrir essa janelinha aqui, ó. Ele vai aceitar aqui um incrementar, um decrementar, e ele não aceita letras, tá vendo? Se eu digito caracteres aqui que não seja números, ele não aceita. Então, quando o usuário vai ter que informar a quantidade de um produto, coisa do tipo, aí geralmente a gente vai utilizar esse number aqui. Tem o tipo range, e aí ele, né, já abre isso aqui, ó. Tem vários outros tipos aí que foram acrescentados. Eu não mostrei aqui porque a gente usa com menos frequência, tá? Nesse formulário eu procurei mostrar os que a gente utiliza com maior frequência. Deixa eu voltar aqui, parar o meu compartilhamento e alguma dúvida, gente? Isso aqui também tem lá nas minhas videoaulas. Hoje, só para mostrar para vocês aqui, eu acho que eu coloquei lá mais 2 aulas, né? Deixa eu até abrir aqui, que está mais fácil do que eu ficar procurando aqui qual aba que está o navegador. Eu comecei a colocar aqui tem as aulas de formulários, tá vendo? Aí eu mostrei implementação de um formulário de login e a implementação desse formulário aqui, ó, de cadastro de usuário. Eu dividi em 2 partes, porque vocês viram, né, que a gente ficou uma aula inteira aqui implementando o formulário. Né? Eu dividi em 2 aulas, mas uma é continuação da outra, tá? E eu comecei a colocar aqui hoje, né? Coloquei aqui 3 aulas de CSS, tá vendo? Um é só apresentação, aí uma introdução e as formas de uso. Aí eu vou colocando aqui aos poucos, à medida que a gente for evoluindo também com as nossas aulas. Beleza? Mas é até ruim colocar essas aulas, né? Porque vocês podem ver que a gente tem um público menor aqui na aula síncrona, até porque
o pessoal prefere ficar assistindo lá. Mas tem que tomar cuidado com isso, né? Porque aqui na aula pode ser que eu mostre uma coisa que não tem lá na videoaula e por aí vai, porque lá é bem mais curtinho, né? Bem mais resumido. É mais um instrumento que eu proporciono para vocês aprenderem, né? Mas não quer dizer que eles são excludentes, né? Ah, se eu assistir videoaula, eu não preciso assistir momento síncrono ou por aí vai. Tem que ter esse cuidado aí, tá bom? E nem tudo eu vou colocar em videoaula, né? Até porque consome um tempo danado. Eu já dou a aula aqui, aí eu tenho que fazer a aula toda de novo para gravar a videoaula. Então, nem todo conteúdo eu vou conseguir fazer isso, tá? Mas aí sempre que sobra um tempo aqui, eu gravo e jogo lá. Beleza? Dúvidas? Tranquilo, Márcio. Essa parte ainda tá tranquilo para seguir. Isso aí a HTML é bem suave, né? É conhecer e praticar, tá, gente? Qualquer conhecimento voltado para programação depende de prática, né? Depende de você pegar. Aí uma sugestão é vocês pegarem, implementar esse formulário, tentar imaginar algum outro formulário aí que você, né, cadastro de um produto, cadastro de alguma outra coisa, né, layouts diferentes aí, começar a trabalhar com isso e aí e sempre tentar associar isso a algum problema prático, né? Não ficar fazendo um negócio vago que você não vai reter, né? Se você pega alguma situação do seu dia a dia, meu tio tem uma loja e eu vou simular aqui um cadastro de produto para a loja dele. Pegar alguns problemas do seu contexto, do seu cotidiano, isso facilita para você fazer associações na sua memória aí e reter melhor o conteúdo. Beleza? Então é isso. Grande abraço aí. Tudo de bom para vocês. Boa Bom noite, Márcio. descanso. Até a próxima aula aí. Boa noite, Valeu, Márcio. professor. Boa noite. Boa noite.